Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. O Lula ficou chateado com a notícia que teve. Ele assistiu o episódio de ontem, o Novos Clássicos Show, e ficou revoltado. Exato. Ele ficou chateado com o fato que uma quantidade... toda a situação das bets e que uma quantidade muito grande dos beneficiários do Bolsa Família estão gastando o dinheiro deles em bet, né? Então, saiu essa notícia aqui, se eu não me engano... Exato, aqui a informação foi divulgada pelo relatório do Banco Central, que, cara, os beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais do Tigrinho em um mês. Um mês. Isso não é um ano, isso é meramente um mês. E aí aqui mais pra frente... E esses 3 bilhões é mais ou menos um quarto da renda dessas pessoas, né? Um quarto, um quinto. Então, é bizarro pensar que as pessoas que estão recebendo Bolsa Família, que, pra quem não sabe, só recebe Bolsa Família quem é muito, muito pobre mesmo. Então, Bolsa Família é principalmente pra Alimentação. Pra alimentação, né? Pra pessoa que tem filho, que tem risco do filho da pessoa ficar subnutrido e todos os efeitos negativos que isso gera. Aí o governo dá um dinheiro pra pessoa poder alimentar os filhos. É um dos programas sociais menos controversos, assim, eu diria que mais amplamente aceitos como bons. Só que, infelizmente, cara, as pessoas estão gastando uma quantidade bizarra da renda delas em tigrinho, né? O Bolsa Família, inclusive, um tempo atrás, ele tinha alguns estudos que saíram comprovando a eficácia dele, que realmente ao longo das gerações, né, já tem 20 anos de Bolsa Família mais ou menos, que eventualmente os filhos dos beneficiários acabam saindo do programa, etc. Então, é uma coisa bem controversa, navegou o governo do FHC. Bem pouco controverso. Bem pouco controverso. Navegou parcialmente ali o governo da FHC, o Lula inteiro, o Dilma, o próprio Bolsonaro mudou o nome, ampliou a quantidade do benefício. O Lula agora voltou para o seu nome original e, enfim, ainda não teve uma variação muito grande no número de beneficiários. Mas é isso, afeta muita gente no Brasil, impacta muita gente. No seu mais fundamental, combate à fome, que ainda é um problema no Brasil. A fome infantil, né? Exato, porque o benefício tipo, vai aumentando conforme a quantidade de filhos que você tem. Exato. Né? É porque a fome em si já é uma coisa muito triste. A pessoa tá passando fome, uma situação horrível. Sim. Agora, a fome infantil é pior ainda, porque a fome vai deixar um impacto pro resto da vida da pessoa inteira. Como? Porque a subnutrição faz que a pessoa fique mais baixa, ela fique mais fraca, ela fique menos inteligente, todo esse tipo de coisa, entendeu? Sim. Então, é um legado horrível e o Bolsa Família visava justamente combater isso. Só que, infelizmente, uma parte considerável desses beneficiários estão gastando a grana delas em tigrinho, né? Tem um elo fraco, né, do Bolsa Família, que é a pessoa que recebe o dinheiro, né, geralmente pai de família. Ou a mãe de família. Né? Então, é o provedor, né, mas... O pater família. Exato. Esse termo ficou no passado aí, na história do direito civil, mas enfim. É o administrador da casa, né, sendo homem ou mulher, geralmente que recai sobre um homem, recolher o benefício. E aí, acaba que... Muita gente acaba tratando isso como se fosse, o nego fica tendo filho para poder ganhar mais Bolsa Família, só que isso não é exatamente a realidade dos fatos. É até uma medida de impulsionamento da economia, porque o Bolsa Família, no seu mais fundamental, combate a fome infantil, e num nível um pouco acima, ele também aumenta o padrão de consumo, né, da classe C, D e E. Então, mas o problema o elo fraco quem toma a decisão do consumo é uma pessoa, geralmente, pouco escolarizada, pouco esclarecida, e isso implica, geralmente, em... vulnerabilidade maior a esse tipo de decisão extremamente burra. Exato, então é aquela história, né, o consumidor é perfeitamente racional? Não, né? Tipo, Não, ele pode trocar 1 quilo de feijão por, tipo, dar um tiro aí no tigrinho. Então, é engraçado. Essa reportagem colocou que tem 24 milhões de usuários das bets, que é um número que me surpreende, que eu imaginaria que é até maior, sabe? Dado como está arraigado na sociedade. Sim. Mas eu acho que deve afetar principalmente o pessoal mais novo. E, cara, desses 24 milhões, 5 milhões são beneficiários do Bolsa Família. O que é bizarro, mas era previsível ao mesmo tempo. Porque ontem a gente fez o programa falando como o jogo é preponderante nas classes mais baixas, assim, mais desfavorecidas economicamente. Então, era uma conclusão perfeitamente razoável falar. Então, gente que recebe Bolsa Família vai estar jogando mais na bet, né? E é exatamente o que está acontecendo. Exato. E aí o que aconteceu foi que o Lula descobriu isso e ele ficou extremamente bolado, né? Sim. Ele ficou tipo, cara, isso é a pior coisa possível. A gente ficou... Várias vezes a gente já criticou, tipo, cara, a esquerda deveria se preocupar mais com o fato de que as bets estão destruindo a vida, principalmente das pessoas mais pobres. O Lula, um homem eminentemente de esquerda, mostrou que ele se preocupa com isso, então parabéns aí pro Lula. Presidente Lula. E... Parece que essa reportagem aqui, parece que os assessores dele em Nova York falaram isso pra ele, e ele ficou indignado, e, cara, ele já pediu urgência, medidas para reverter esse cenário, né? Então, ele quer fazer providências urgentes, o que
é a resposta adequada, entendeu? É. É uma situação completamente bizarra, absurda, tipo, indefensável. O programa social mais fundamental, que é para combater a fome infantil, está sendo gasto nesse tipo de coisa. É uma situação triste você ter que restringir, de certa forma, a liberdade dessas pessoas de fazer as decisões delas. Só que, cara, se você está usando sua liberdade, se você está sendo predado pelas empresas de bet para elas sugarem, assim, tipo, o mísero recurso que você tem, é correto que algo seja feito, entendeu? E é isso que o Lula quer fazer. E acaba se tornando um dinheiro mal gasto do governo, né? O Bolsa Exato. Família foi um dos pilares também do crescimento da época do Lula. O pessoal começou a consumir mais, tornou mais confortável o acesso ao consumo ali para milhões e milhões de brasileiros. E, cara, é aquilo, né? O dinheiro que você gasta na Bet é diferente do dinheiro que você gasta financiando um negócio na Sim. Casas Bahia, entendeu? Exato. E a gente já falou, as bets, na maioria das vezes, são propriedade de estrangeiros. Então você tem um estrangeiro que está sugando recursos, né? Exato. Nem dá pra saber, né? Porque o negócio é super transparente. Então a gente tava falando sobre, cara, isso é um vácuo de liderança, ninguém tá falando nada. Como assim a presidência não interessa isso? E eu ficava puto, né? Principalmente porque o Lula é velho. E eu acho que quem é velho não é vulnerável a bet, porque nem entende, né? Tipo, o Lula não deve saber direito o que é um Instagram, sabe? O que é um Facebook. Ele não tem idade pra isso, assim. Tudo bem que ele é atualizado, etc. É um coroa vigoroso, pelo menos ele se vende assim, né? Sim. Mas ainda assim, né? Tem uma barreira geracional mesmo para ele compreender fenômenos digitais. Eu acho que quem explicou para ele deve ter feito um excelente trabalho, porque ele ficou puto na hora, entendeu? E é coisa para se ficar puto mesmo. É absurdo o que está acontecendo, desvirtuando completamente o programa. E pior, eu acho que ainda coloca a bunda do PT na janela, né? Usando o português bem claro. Porque tem um grupo do Brasil que é radicalmente contra o Bolsa Família e faz o argumento justamente que o programa é desvirtuado por causa da má natureza humana, né? A pessoa fica tendo mais filho para poder tirar vantagem, ou a O cara pessoa fica abdica gastando tudo em cachaça. ou o cara abdica do trabalho para poder ficar só recolhendo benefício. E aí, esse é o tipo de notícia que reforça essa narrativa, que particularmente não é a que eu compro, entendeu? Não, eu não acho que Isso é seja uma opinião meio delusional. Exato, é uma opinião bem pouco esclarecida, assim, bem pouco solidária também, né? Exato. Então, acaba que esse é o tipo de notícia que fortalece o discurso que é contrário ao governo dele. Então, porra, porque isso soa absurdo, né? Porque, tipo, o programa fundamental de benefício de renda do Brasil está sendo gasto em jogo de azar, idiota, no celular. Então, cara, beleza, parabéns Banco Central. Primeiro porque observou isso, O Banco Central é uma autarquia super bem gerida. Assim. Exato. No meu trabalho antigo eu lidava com umas paradas que o Banco Central regulamentava e tal, e o Banco Central é bem gerido pra cacete. Pô, excelente informação, assim, para se extrair do relatório. Cara, parabéns também para quem foi conversar com o Lula na ONU, tipo, você vai pegar mal. E, cara, parabéns pro Lula também, né? Exato. A gente brinca bastante com ele aqui, coloca ele na thumb, etc. Mas se ele realmente fizer alguma coisa, se ele regulamentar, se ele começar a colocar... Mas exigir mais responsabilidade, né, desse Exato. setor das bets, regular melhor, né? Até porque essa matéria também trouxe outro ponto, né? Exato. Essa matéria aqui detalha algumas coisas, né? Primeiro, já fizeram algumas propostas aqui sobre o tipo de regulamentação que devia ser feita. Então, eles queriam regulamentar, monitorar o CPF da pessoa para ver se ela tá jogando ou não nesse tipo de cassino online e tal. Também tem a possibilidade de restringir o cartão do Bolsa Família para usar nesse tipo de coisa. Eu não sei exatamente como seria feito. Talvez se triangulasse o CPF da pessoa, se a pessoa recebe Bolsa Família, você poder monitorar se ela tá jogando ou não no Tigrinho, enfim. Pelo menos eles querem monitorar mais perto e triangular. Tipo, se a pessoa usa o Bolsa Família e se ela tá jogando no Tigrinho, né? Então, enfim. A notícia ela detalha a quantidade de pessoas, mas ela entra na parte que a gente achou mais interessante quando a gente estava lendo. Que é o seguinte, cara, as bets elas foram liberadas há pouco tempo e isso foi uma enxurrada pro Brasil, assim. O mais notável é no futebol. O futebol brasileiro ficou muito mais rico da noite pro dia, que é um dos principais motivos que, só dá Brasil na Libertadores, o Brasil tá atropelando todos os times da América Latina e tal, por causa do dinheiro que veio das bets. Isso foi do nada. O que aconteceu, né? É esquisito. E aqui, detalhe, em 2018... teve uma lei que foi aprovada no governo do Temer que liberou as bets. Ou seja, Temer, isso foi uma péssima ideia. Você não devia ter liberado isso, Mandou mas mal. mandou mal.
E aí, só que o Temer, pelo menos nessa lei aí, tava dizendo, cara, que a lei previa regulamentação em 2 anos, que era prorrogável por mais 2 anos, né? Ou seja, a lei foi aprovada em 2018, até 2020 tinha que ser editado algum tipo de marco civil das bets, sabe? Até 2020 tinha que ser feito isso. Não sendo feito em 2020, prorrogável até 2022, só que, cadê? Já estamos em 2024. Exato. O que aconteceu? E aí o Lula, ele apontou corretamente que isso foi uma bola fora gigantesca do governo do Bolsonaro, que eu vou ser obrigado a concordar. De fato, foi uma bola fora gigante. É tipo, Bolsonaro, como que você, um cara conservador, né, que deveria se importar com coisas morais, assim, né, com tipo... Desenvolvimento saudável do núcleo familiar, da transição da juventude para a vida adulta, etc. Né? Tipo, preocupação basilar, assim, do conservadorismo. Até, porra, o Bolsonaro que mostrava algumas tendências antiliberais, às vezes, né? Ele não era um cara a favor de legalização de droga, ele era um cara anti-aborto. Por que a Beth passou, né? Exato, cara, Só por soa que muito você não esquisito. fez nada? Enfim... E aí é isso, cara. E aí, enfim, já teve uma medida provisória, vão discutir um projeto de lei. Se Deus quiser, esse relatório do Banco Central vai ser o que vai fazer um empurrãozinho que faça com que a esquerda eventualmente aprove uma lei e regule as bets. Na minha opinião, a regulação tinha que ser bem simples, tinha que ser proibir, entendeu? Mas, sendo voltar, impossível proibir, você regulamentar já é um passo na direção certa. Eu acho que, cara, assim, eu concordo com você, o caminho definitivamente para mim era proibir, eu acho que nada de bom sai disso. Não tem nenhum saldo positivo, nenhum, literalmente nenhum. Mas é aquilo, talvez de certa forma também, cara, é impressionante como isso se alastrou rápido, né? Então, é difícil hoje falar de Brasil ou viver, acessar digitalmente, né, o espaço da internet brasileira sem você receber a bet, conteúdo de bet, influenciador de bet. Se é que sobrou algum grande influenciador que nunca tenha colaborado com bet, né? Então, até gente que... Cara, até gente que é dos meios mais aleatórios, assim, né? Fora do esporte. Fitness, lifestyle, finanças. Não sobrou nada, entendeu? Tudo foi contaminado. Até dancinha do TikTok. Porra, é doideira, tá em todos os lugares, todos os caminhos. O que, pra mim, talvez agora, pra colocar aquela expressão também, né? De colocar o gênio de volta na garrafa, talvez fosse muito difícil. Porque tem muita gente que tá viciada mesmo, dependente. A gente falou no último episódio. Não, e tem muita pessoa com muita grana, né? E comprando influência em coisas poderosas. Exato. As bets, elas estão muito penetradas nos clubes de futebol. Quando a gente estava falando da eleição de BH, a gente falou que o antigo prefeito e o atual prefeito eram do Atlético Mineiro. Então, tipo, futebol e poder no Brasil... Dinheiro. E, tipo, de certa forma relacionada, porque os clubes, eles são entidades políticas, né? Eles não são empresas. Então, para você conseguir ir bem num clube, você tem que fazer relações, etc. Aí você vira diretor de um clube, eventualmente você consegue virar político também, sabe? Tem vários casos, né? Bandeira de Melo. O Marcos Braz aqui no Rio de Janeiro, foram todos diretores do Flamengo. Sim. Então, pra Bet, que tomou conta dos clubes, tomar conta da política é um passo muito bobo, sacou? É muito idiota. Então, é isso que você falou. Botar o gênio de volta na garrafa é muito difícil. Só que qualquer coisa que você consiga fazer para restringir é benéfico. Talvez uma das forças assim mais poderosas no Brasil seja o ego do Lula. E você atacou o Lula no âmago mais profundo, no ego, na coisa que ele mais se importa, que é tipo, o orgulho que ele tem do Bolsa Família, dos programas sociais que ele fez, que tiraram o Brasil do mapa da fome, sei lá o quê. Sim. E aí, isso vai fazer com que, tipo, ele fale, não, tem que regular e eu não quero saber mas o direito da liberdade das pessoas, mas sei lá o que o Lula fala. Não. Mexeu com o Bolsa Família, mexeu comigo e eu sou presidente da República, eu vou acabar com isso. Esse é o tipo de iniciativa que fez falta na época do governo do Bolsonaro. Que Sim. É como se ele tivesse uma mania de perseguição e ele evitasse se envolver diretamente nas coisas, sabe? Ou se manifestar publicamente contra algumas coisas que só eram contra o governo dele. Contra as ideias dele, né? As ideias dele é complicado também falar, mas as impressões, né? As coisas assim que passavam na cabeça dele. Mas você falou uma coisa que é verdade, cara. O Lula tem muitas críticas que ele pode receber. Só que essa parada da fome no Brasil, ninguém pode falar que não mexe com ele a um nível pessoal. Ele odeia isso. Ele tem vergonha disso de fato. Ele só fala sobre isso. Sempre que ele tá
sempre que ele pode falar sobre isso, ele fala sobre isso. Isso, enfim, tem a ver com a infância dele também. Então, é isso também. Todo político tem lá o perfil psicológico dele. E, cara, claramente a dificuldade do Lula na primeira infância dele, lá em Caetés, é uma coisa que mudou, de certa forma, a trajetória política dele depois. Ver que as bets estão predando esse benefício que ele se orgulha tanto, que é tão fundamental para o país, a segurança alimentar de criança por todo o Nordeste, que compartilham a infância difícil que ele teve, cara, ele provavelmente ficou puto, né? A gente tem visto o Lula um pouco mais agitado também, né? Ele acendeu, né? Mais paz e amor, só que a gente tem visto ele ficando pistola constantemente, com a sensação de que talvez as coisas não estejam mais tão no controle dele. Não estão, né? Sim. Mas, cara, pra mim, essa crítica do Bolsonaro, tem pessoas que são mais de resolver, que só matam a bola no peito e resolvem, e tem pessoas que não resolvem, que só ficam falando e meio que jogando saliva fora, entendeu? Então, a experiência que eu imagino seja universal. Imagina quando você estava no colégio ou na faculdade que tinha um trabalho em grupo, sacou? Em geral, como é que acontecia? Tinha um cara que não fazia nada, que só ficava falando, enchendo o saco, querendo meio que mandar, tipo, falando, não fazia nada, e tinha um cara que, sei lá, 90 minutos do segundo tempo de fazer o trabalho, só pegava o trabalho e fazia inteiro sozinho e entregava pra todo mundo. Pra mim, o Bolsonaro claramente é um cara que fala muito mais do que faz. O Lula, eu não vou falar que ele é o cara que mais faz coisa do mundo, porque ele também é um cara muito bom em falar. Mas, nesse espectro, ele tá mais pro cara que só resolve algumas coisas do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, cara, foi uma das pessoas mais inertes, assim, que já teve no governo. Aí muitas pessoas, enfim, até amigos nossos que são mais afeitos ao Bolsonaro, que falariam, mas tava tudo conspirado contra ele, sei lá o quê. Tipo, mano, você era o presidente da República, entendeu? Quem tá acima de você? Quem tá acima de você? O STF? Cara, o STF ele tá acima de você em grande parte porque você deixa o STF tá acima de você, entendeu? Se você puxar a responsabilidade pra si, o STF não vai ter muito que ele vai ser capaz de fazer. E tem várias medidas que só são universal, que meio que todo mundo na sociedade universalmente concorda, sabe? Eu diria que 80% dos brasileiros concordaria em que regulamentar bet é uma coisa adequada. Por que o Bolsonaro não fez isso, entendeu? Eu acho que quem não joga estaria a favor, entendeu? Exato, quem não joga ou quem não tá recebendo dinheiro lá da empresa do Tigrinho, né? Seria a favor, entendeu? Talvez quem seja muito liberal, assim, por princípio. Sim, mas tipo... isso era outra coisa que eu queria falar. Se você é uma pessoa muito liberal por princípio, cara, você tem que rever a sua visão de mundo, porque tem pessoas na sociedade que são mais vulneráveis mesmo, entendeu? Tipo, não tem como você achar que essa pessoa vai ter o comportamento perfeitamente racional, sabe? Eu sinto que muito do comportamento da ideologia liberal, assim, tipo, quanto mais liberal fica, mais influenciado por certos preceitos econômicos, né? Uhum. Então, o cara que é um pouco liberal, assim, meio Partido Novo e tal. Hoje em dia o Partido Novo nem tá mais tão assim, mas pelo menos antigamente era uma coisa meio influenciada pelo Adam Smith, e a galera libertária, tipo, anarcocapitalista influenciado pela escola austríaca, pelo Mises, sei lá o quê. E parte do preceito fundamental é que, em média, as pessoas elas vão agir segundo os interesses racionais delas, sabe? Sim. Então, às vezes o interesse não é nem puramente o interesse econômico, é só o interesse racional de, tipo, o que é bom pra vida dela. Só que, cara, principalmente na parcela das pessoas mais vulneráveis, isso não é o caso, sacou? A pessoa, ela vai ser movida para continuar nas analogias econômicas, pelos espíritos animais, entendeu? Cara, querer aquele prazer ali momentâneo e tal. Então, tipo, essa pessoa precisa, de certa forma, ser um pouco tutelada pelo Estado. E se você não fizer isso, as consequências para a sociedade vão ser horríveis. Porque aí você vai ter o Bolsa, não só aquela pessoa que tá sendo prejudicada, né? Aquela pessoa vulnerável que tá gastando o dinheiro dela vai ser prejudicada porque ela vai ter menos dinheiro para comida, o filho dela vai passar fome, como você meio que vai estar destruindo um programa social como um todo. Então, Bolsa Família, ao invés de ser uma transferência de renda das pessoas que têm mais condição para aquelas pessoas que passam fome, vai ser uma transferência de renda meio que da classe média para os donos de bet, sabe? Que são, tipo, provavelmente bilionários estrangeiros, psicopatas, porque você não é um empresário de bet sem ser um psicopata, entendeu? Não dá pra entrar nesse ramo com considerações morais, com, tipo, convicções morais muito fortes. E eu acho que outro ponto também que vale a pena o pessoal liberal refletir é que, muito pelo menos da premissa lá dos liberais clássicos, de autorizar tudo, é não saber o que é bom e é ruim, não conseguir determinar com certeza, numa perspectiva de tempo larga, o que é bom, o que é ruim, o que funciona e o que não funciona. Cara, eu acho que esse relativo levado às últimas consequências é o que permite que você autorize tudo, sabe? Sim. Só que algumas coisas Só são definitivamente ruins. são mais, entendeu? E, tipo, é aquilo, né? Na mesma medida que a pessoa boa, ela precisa amar o bem,
ela precisa aprender a odiar o mal também, entendeu? Então a criança tá passando fome, ficar subnutrida. Ela ficar, cara, com as pernas curvas, entendeu? Ficar mais burra do que ela seria. Porque tem um bilionário estrangeiro predando o Brasil por causa de bet, isso é maligno, sabe? Não tem como relativizar isso. Isso deveria ser proibido, entendeu? Sim, você tem que aprender a odiar isso. Tem que aprender a não ser tão bonzinho. Ah, deixa, não sei o quê, não sei o quê. Certas coisas só são mais e elas precisam acabar, entendeu? E como é que elas acabam? Com pessoas que têm iniciativa política no topo da pirâmide, é basicamente isso. Se a gente fosse depender de, a sociedade, isso até talvez algumas décadas atrás fosse mais razoável com monolito cultural e tal. Mas hoje em dia, a sociedade, os cidadãos vão se organizar e a gente vai fazer um grande movimento anti-bet e vai mandar a proposta no site do Senado, que é a coisa mais idiota que você pode fazer, que é aquele site de consulta legislativa do Senado. É uma bosta, um negócio para inglês. Nunca clique em nada nessa bosta. É só, pessoas no topo da pirâmide precisam ficar putas. Ou pessoas no topo da pirâmide precisam reconhecer que certas coisas são mais e elas têm que ser destruídas. Sim. Incluindo as bets. E o Lula parece que está aberto para fazer isso. Então, é aquele herói improvável que aparece aos 90 do segundo tempo, antes do país ser, dominado, virar um grande esquema de pirâmide de jogo de azar. Aí aparece, né, o Luiz Inácio. Sim, cara. Que sempre surpreende. Cara, se eu fosse um empresário das bets agora, pensando do ponto de vista puramente maligno, maquiavélico, a gente falou, né, que a gente vai abrir o Novos Clássicos Bet. Cara, a gente fez essa piada sobre gastar o Bolsa Família com bet, sei lá, há um mês. Um mês atrás, né? E é Exato. real, não era uma piada. Enfim, a gente ainda vai abrir o Novos Clássicos Bet, que a gente vai poder abrir mais para as pessoas apostarem o tijolo da casa delas, a roupa dos filhos, entendeu? Micro-ondas da avó. Micro-ondas da avó, esse tipo de coisa. Fiação de cobre na rua, muito importante também. Exato. Para as pessoas apostarem tudo que elas têm e jogarem Novos Clássicos Bet, né? Mas enfim, se eu fosse um empresário de bet, eu ia tentar dar um jeito de proibir a galera do Bolsa Família de apostar na bet, sabia? Porque, você cutucou na ferida, cara, que você não devia. Você mexeu... Você chamar o Lula de onça, né? Você fala que ia cutucar a onça com a vara curta. Cara, você mexeu na ferida, cara. Você mexeu no Bolsa Família, o presente é o Lula, entendeu? Sim, mano. Você foi no ponto de maior orgulho do homem mais poderoso do Brasil. Sim, cara. Sabe? Você cometeu um erro grave. Se você for um empresário de bet maligno, dá um jeito de proibir pessoas do Bolsa Família de jogarem nas bets. E começa a destinar um percentual do teu lucro para algum projeto social. Faz eu esqueci qual é o nome disso. Faz um bondade washing aí do seu negócio. Faz uma cota social, whatever. Mas é isso, né, mano? Cara, o empresário da Bet tá ferrando com o Bolsa Família durante o Lula, é tipo o empresário da Bet tá ferrando com o exército no governo do Bolsonaro, entendeu? Era abrir a Bet assim, o exército brasileiro é fraco, Bet, sabe? No governo do Bolsonaro. O Bolsonaro fica muito puto, cara. Ele ia querer destruir você. Talvez, né? Talvez, né? Porque ele era tão incapaz de fazer qualquer coisa que talvez ele só não... Ele ficasse assim, esse cara aí tá errado, e não ia fazer nada. Na verdade, teria que ser o seu filho é corrupto Bet. Flávio Bolsonaro... Não pode. A gente vai... Hipoteticamente falando. Exato, sim. Se fosse o seu filho é bandido, Bet. Seu filho vai ser preso na Lava Jato, Bet. Aí ele ia ter uma postura enérgica, entendeu? E aí ele ia comprar todo mundo pra fazer as coisas parar de acontecer da forma como elas deveriam ter acontecido. Sim. É isso. E aí, você acha que nesse episódio as pessoas vão falar que a gente é... Nossa, eu achei muito tendencioso pró-Lula, sei lá o quê. Porque muita gente critica, porque todo episódio a gente fala, né? A coisa mais imparcial que a gente consegue. Porque, primeiro, eu falo que a gente consegue porque eu reconheço que é inevitável as nossas opiniões pessoais influenciarem as coisas que a gente acha, mas o que a gente busca fazer é elogiar quem tem que ser elogiado e criticar quem tem que ser criticado. Então, várias pessoas já falaram, nossa, vocês são muito de esquerda porque vocês odeiam o Pablo Marçal. Agora eu tenho certeza que vai ter muita gente falando, cara, eu não acredito que vocês estão elogiando o Lula, sei lá o quê. É tipo, eu não posso elogiar o homem quando ele fez uma coisa positiva. Ele acerta, às vezes. Foi o que a gente falou, talvez uma das maiores pautas, assim, do Novos Clássicos Show é esse negócio de odiar a Bet. O cara tá fazendo uma coisa boa. Se Deus quiser, ele não vai ser interrompido. É aquilo, cara. Até um relógio parado acerta 2 vezes no dia a hora. E mais, eu diria, esse é um programa parcial. No sentido de direita e esquerda. Mas entre bem e mal, porra, não é isso. Exato. Bem e mal, eu vou ficar no meio do caminho aqui. Não, cara, bet é um negócio mal. Tem que ser... Sim, cara. Tem que ser destruído. Tem que ser expurgado desse país, entendeu? Exato, mas é isso. Muito obrigado, presidente. Faz o L. Muito obrigado por assistir até aqui, pessoal. É verdade. Opa, acabou o episódio.
Se você não gosta desse modelo, pode seguir a gente no Spotify, que a gente bota o vídeo inteiro 2 vezes por semana, igual a gente fazia antigamente. Sim. Segue a gente no canal Novos Clássicos, que a gente faz uns vídeos menos de notícias, mais educativos. Sim. E segue a gente no Instagram Novos Clássicos _OFC, que a gente tá botando bastante conteúdo lá. Muito obrigado. Valeu!